Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês o meu curso de Yellow Belt em Lean Six Sigma, tá bom? Ele é 100% online, pessoal, e você fazendo a inscrição por aqui, ele é 100% gratuito também. Bom pessoal, ele é um curso que ele é completo, tá? Então ele vai falar para você de cabo a rabo a respeito de Lean Six Sigma. Tem a certificação CSSC, né pessoal? Que é Council for Six Sigma Certification. Então, esse brasão, esse logotipo, garante para você o quê? Que o meu conteúdo é totalmente validado por essa entidade que acredita, né? Ela faz uma acreditação no meu curso, tá? Eu sou acreditado, pessoal, pela CSSC, tá bom? Isso é muito importante, isso quer dizer que ele está alinhado com um monte de coisa, né, pessoal? Com auditorias, ISO 9000, bom, não vou aqui começar, né, a falar tudo que está conectado, né, a essa certificação, mas sim, é uma certificação muito séria e muito válida em todo o mercado, não só no mercado nacional, pessoal, tá? Internacionalmente também ele é válido, tá bom? Mas a ideia aqui para vocês é apresentar o programa desse curso, tá, pessoal? Esse programa é um programa, além desse programa ser muito completo, eu ainda aplico, né? Todos os meus alunos passam pelo mini projeto, pessoal, o mini projeto A3 de resolução de causa raiz, tá? Esse projeto, esse mini projeto, ele é bacana, porque ele na verdade vai verificar se você aprendeu na prática muita coisa que você viu ali no curso de Yellow Belt, tá? Vai falar um pouquinho mais sobre ele, um pouquinho mais ali na frente, tá bom? Mas sim, é um curso prático que faz você colocar a mão na massa e aprender mais ainda sobre o que você estudou. Esse projeto, esse mini projeto, vem para mim depois. Eu vou pessoalmente, pessoal, olhar, abrir cada projeto, né, de cada Yellow Belt meu e vou dar o parecer, né, aprovado ou não aprovado. É uma certificação séria, pessoal, e vou dizer mais, é uma certificação que muitas empresas desejam. Não é um Green Belt ainda, né, pessoal, porque nós temos aqui 16 a 20 horas, né, no meu caso são 20 horas, tá, pessoal, curso de Yellow Belt. Já um Green Belt tem 80 horas, então realmente não dá para se comparar. Mas é um ótimo curso, pessoal, posso garantir que o conteúdo desse meu curso ele é muito bom, muito válido, e ele não só é muito bem estruturado teoricamente, mas também muito bem estruturado na prática. Quem faz esse curso aqui já vai sair aplicando, né, pessoal, muitas das ferramentas, das técnicas que estão contidas nesse programa, tá bom? Então vamos dar uma olhada, né, pessoal, que programa é esse, né? Vamos entender aqui o que tem de conteúdo nesse programa. Qual programa, pessoal? O programa de Yellow Belt em Lean Six Sigma, tá bom? Então a gente vai falar dois grandes blocos, né, pessoal? Na verdade são três, mas eu vou aqui separar em dois, depois daí o 2,5, vamos dizer assim, né? O que está entre o Lean e o que está entre o Six Sigma são ferramentas híbridas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá bom? Que é, no caso, né, o histograma, o gráfico de Ishikawa, o gráfico de processo, Pokayoke, são ferramentas que tanto servem para metodologia Lean ou para a metodologia Six Sigma, tá bom? Então aqui, né, pessoal, são dois grandes blocos, tá? O Lean e o Six Sigma, pessoal, tá? Vamos começar falando basicamente qual a grande diferença, pessoal, entre essas duas metodologias. Bom, aqui no Lean, pessoal, nós estamos falando sobre eliminação e redução drástica de desperdícios. Tá? Então é disso que nós estamos falando em Lean. Em Six Sigma, pessoal, bom, nós vamos reduzir ou eliminar a variabilidade dos processos, pessoal. Bom, tanto um como no outro caso não existe nada fácil, pessoal, tá? Todas essas duas questões aqui são questões que exigem um conhecimento técnico e liderança muito fortes. Então, se você não tem essas características, se você não tem essas habilidades, né, realmente fica bem difícil você conduzir uma melhoria contínua, seja lá onde você trabalhar, pessoal. Se você trabalhar em serviço, vai ser complicado para você. Se você trabalhar em indústria, bom, em vários setores você vai ter muita dificuldade em
melhorar os processos. Então, por isso eu aconselho você ter uma certificação no mínimo de Yellow Belt, pessoal, que é o que eu estou oferecendo gratuitamente aqui, tá bom? Então você tem esses dois grandes blocos aqui, e tem um bloco aqui intermediário, pessoal, que são os híbridos, né? São ferramentas que servem tanto para Lean ou para Six Sigma, tá bom? E além de tudo isso, qual a grande diferença, né, pessoal, entre Lean e Six Sigma? Em Lean, você executa a diminuição, né, de desperdícios. Em Six Sigma, além de você diminuir a variabilidade, você mede os processos, tá? Existem várias formas de medir um processo, tá, pessoal? Através de histogramas, através de controle estatístico de processo. Em Six Sigma você utiliza muito a estatística, pessoal. Então é intensivamente utilizada a estatística. Nesse curso aqui você tem uma visão geral do que nós estamos falando, tá? Tanto em Lean como em Six Sigma. Já em Green Belt você vai meter a mão na massa, pessoal. Então lá não tem jeito, você tem uma robusta, né, teoria aliada a uma aplicação prática muito forte, né? Então o Yellow Belt poderia dizer para você que vai apresentar a metodologia. Já lá no Green Belt você vai aprender realmente a trabalhar com as duas metodologias, Lean e Six Sigma, tá bom? Mas vamos falar, né, pessoal, do que a gente fala aqui no Lean, na parte de Lean em Yellow Belt. Bom, a origem do Lean, como nasceu, pessoal, de onde vem, quem são os grandes autores dessa metodologia, tá? Vamos falar sobre os 8 desperdícios, sobre o desperdício e variabilidade de processos. Você vai entender exatamente o que é isso, tá? Não ficam aqui, vai clarear muito na sua cabeça o que é isso, para nunca mais você ter dúvida, tá? Falar sobre PDCA, pessoal, que é ali a base, né, o ciclo lógico, a plataforma onde você trabalha com quase tudo de Lean, né? Tudo, na verdade, tá? Nós vamos falar quais são os principais índices Leans, tá? Quais são os principais índices que você tem que reduzir ou eliminar, né? Como, por exemplo, refúgio, retrabalho. Sim, nós vamos falar desses índices com muita calma, porque é para você realmente aprender, tá bom? O que é a teoria das restrições, pessoal? Falar de gargalo, de restrição. As principais ferramentas Lean, como por exemplo 5S, Kanban, gerenciamento visual, o AMPC Flow, pessoal, troca rápida, SMED, Single Minute Extend Die, né? Kaizen, TPM, as 16 maiores perdas. Você vai entender quais são as 16 maiores perdas para você conseguir visualizar num processo e começar a reduzir essas perdas, tá bom? Falar sobre VSM, pessoal, Value Stream Mapping, né, que é um mapa grande onde você encontra ali os gargalos, as restrições, e você tenta derrubar esses gargalos ou eliminar, né? Falar um pouquinho de estudo de capacidade e integração Lean Six Sigma. Aqui, né, pessoal, nós já estamos falando das intersecções, né, pessoal? Então eu poderia até fazer já, né, pessoal, se nós tivéssemos aqui duas esferas, né, eu tivesse aqui o Lean, né, e aqui o Six Sigma, tá bom? Estas ferramentas aqui intermediárias, né, que são 5 porquês, o Pareto, o histograma, o gráfico de Ishikawa, o gráfico de processo e o Pokayoke, eles estariam aqui, ó, nessa região aqui, ó. Seriam ferramentas de intersecção desses dois grandes blocos chamados Lean e Six Sigma, tá bom? Então essas ferramentas servem tanto para Lean como para Six Sigma, tá? Então você vai entender o que são essas ferramentas. São ferramentas que melhoram tanto a qualidade como reduzem os desperdícios. Bom, então é preciso, né, realmente ter paciência e fazer o curso, entender os conteúdos, tá? Logo depois, pessoal, nós entramos no bloco de Six Sigma, né? A origem do Six Sigma, da onde veio, né? O que é exatamente variabilidade de processo, os desperdícios, né, e variabilidade de processo, a metodologia DMAIC, pessoal, que é similar à metodologia PDCA, mas tem um jeitão diferente, tá, pessoal? Ela é tão robusta quanto, mas é aplicável mais a Six Sigma, tá bom? Falar sobre os principais índices Six Sigma, né, pessoal? O que leva uma empresa a ser Six Sigma, por exemplo? São ali, né, pessoal, os 3.4, né, defeitos por 1 milhão de oportunidades.
Bom, isso você vai entender exatamente o que é isso, vai entender o que é PPM, bom, uma série de índices, né, pessoal? As principais ferramentas do Six Sigma são os gráficos básicos, Project Charter, QFD, pessoal, Quality Function Deployment, você vai entender o que é isso, uma ferramenta conectada ao cliente, onde você entende o que o cliente, exatamente o que o cliente quer, você transforma isso em números, isso ajuda muito. Nós vamos falar sobre FEMEA, pessoal, você vai entender o que é um FEMEA, uma ferramenta muito importante, principalmente dentro das empresas automobilísticas, tá? Que é Failure Modes and Effects Analyze, uma super ferramenta, pessoal. SciPoc, estatística descritiva, pessoal, você vai entender ali, né, os elementos básicos de estatística. Controle estatístico do processo, pessoal, você vai entender como funciona basicamente, né, o controle estatístico do processo. CPI, CPK, capabilidade, você também vai entender isso. MSA, Measurement System Analyze, tem muita estatística aqui, pessoal, em MSA. Regressão linear, séries temporais. Aqui começa, né, pessoal, realmente uma teoria já muito poderosa, né, mas tem que aprender direitinho, tá? Então aqui no Yellow Belt você vai ter uma ideia, você vai, né, entender globalmente. Lá no Green Belt você coloca tudo isso aqui em prática. Além de eu me aprofundar nessas técnicas, nessas ferramentas aqui, você ainda vai praticar muito isso aqui, vai realmente entender para que serve, como faz e daí por diante, tá? Teste de hipótese, Q quadrado, DOI, pessoal, Design of Experiments, Design of Experiments, uma super ferramenta, pessoal. Linda demais essa ferramenta, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho, né, pessoal, sobre o DMAIC, que é Define, Measure, Analyze, Improve e Control. Bom, pessoal, eu vou continuar apresentando aqui, mas aqui você já tem uma visão global do programa The Yellow Belt, tá? Eu vou apresentar aqui o programa, como esse programa, né, como vão ser divididos, né, esse programa em termos de sequência, tá? Do que você vai aprender, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui para realmente botar ela para funcionar aqui adequadamente, tá bom? Muito bem, né, pessoal? Então, olha só. Logo na sequência, você vai ver, né, o que é o Lean direitinho. Então, do Lean, nós vamos, né, aprender várias, né, da onde veio da Toyota, né, pessoal? Você vai ter uma noção muito boa do que os japoneses pensavam para fazer o Lean funcionar, tá bom? Aqui você vai ver, pessoal, os 8 desperdícios com relativa precisão, vai entender isso. Nós vamos fazer aqui um exemplo prático, né? A gente faz uma espécie de um exercício em termos de variabilidade, tá, pessoal? Aí você vai entender direitinho também o que é o PDCA, vai principalmente aqui eu vou até dar um spoiler aqui, né? Você aprende praticamente como aplicar o PDCA aqui, tá? Eu mostro para você como você aplica o PDCA, tá bom? Então, você vai aprender quais são os principais índices, né, de Lean. Então, veja que você vai ter aqui uma chance de aprender ponto a ponto, pessoal, o que é importante dentro do Lean Six Sigma, tá bom? O que são as teorias, o que é, né, a teoria das restrições, tá bom? E vamos falar sobre várias ferramentas, pessoal, de Lean, pessoal, 5S, Kanban, One Piece Flow. Bom, aqui você vai ter a oportunidade, pessoal, de realmente conhecer as bases a respeito de Lean. Só de Lean, pessoal? Não, Six Sigma também, né? Então estou passando só a parte de Lean aqui para você ver. TPM, Total Productive Maintenance, sim, nós vamos falar com relativa profundidade o que é VSM, falar sobre o mapa, né, pessoal, a caixa de ferramentas ali. Vamos falar sobre estudo de capacidade, pessoal, olha lá, ó, né? E vamos falar sobre as ferramentas híbridas aqui, né, pessoal? 5 porquês, gráfico de histograma, gráfico de Ishikawa, gráfica de processo, Pokayoke, tá? E
Sim, você vai aprender basicamente do que se trata, né? Então essa é a ideia, para que você entenda o que é um gráfico de Pareto direitinho, o que é um gráfico de Ishikawa. Aqui, né, pessoal, eu vou até falar um pouquinho mais a respeito do gráfico de Ishikawa. O gráfico de Ishikawa é o projeto A3, né, pessoal? O A3 que vocês vão fazer, que é o projeto para liberação, né, do seu certificado, ele é uma resolução de causa raiz. Então tem um problema lá, você vai resolver esse problema através de um A3, tá? Existe um formato A3 que eu vou disponibilizar, inclusive para o meu aluno. Ele pega esse formato e constrói a solução do problema dele. Ele vai encontrar ali, né, quais são as causas, as fontes, né, do problema, vai cortar essas fontes e vai construir um A3 dizendo exatamente como ele vai fazer, com datas, responsável e prazo, tudo direitinho. Se a ação é corretiva, se é preventiva, se é preditiva. Bom, você aprende bastante aqui nesse A3, ok? Então, veja, né, pessoal, você vai aprender o que é um gráfico de processo. De certa forma, sim, você vai aprender também como utilizar isso, tá bom, pessoal? O gráfico de Ishikawa, né, que a gente já comentou aqui, tá? Você vai aprender o que é um Poka-yoke, né, pessoal? Exatamente o que é um Poka-yoke, mas não só visualmente, eu vou te explicar aqui matematicamente como ele funciona, estatisticamente, inclusive, como é que ele funciona. Então nós estamos falando já quase de 6 sigma, né, pessoal? Quando nós falamos de Poka-yoke, sim, nós estamos falando de 6 sigma, porque o Poka-yoke ele é quase defeito zero, pessoal, tá bom? Então, vamos falar sobre variabilidade de processo. Você vai entender o que é uma variabilidade de processo. Então, para isso, precisa entender alguns outros conceitos, como, por exemplo, especificação do produto. Bom, é totalmente voltado, né, pessoal, à engenharia de processo, né? Então, é disso que nós estamos falando. Aqui nós já estamos entrando já dentro, né, entrando dentro. Pode falar, hein, pessoal? Estamos entrando na estatística, né? Então você vai aprender direitinho o que é estatística, quais são os softwares, né? Eu vou indicar os softwares aqui para você trabalhar, tá bom? E você já vai começar a entender, pessoal, aqui, ó, a curva gaussiana. Puxa vida, né? Começa a complicar um pouquinho, né? Sim, começa a complicar um pouquinho, porque lá em Greenbelt você tem que bater bola legal, né, pessoal? Você já tem que entender muito bem do que nós estamos falando aqui, né? Da curva gaussiana, da curva normal. Para que ela serve? Pô, aqui é uma curva de probabilidades, né, pessoal? Então aqui você calcula probabilidades, tá bom? Mas é importante você entender direitinho, tá? Vai entender o que é o DMAIC, né, pessoal? O DMAIC é essa plataforma que é utilizada para o 6 sigma, tá bom? Vai entender, a gente fala, em 6 sigma fala-se muito sobre números, né, pessoal? Então não tem como dispensar, né? Você tem que entender de números, principalmente estatística, né? Então aqui a plataforma, né, do DMAIC, ela é uma plataforma muito robusta para resolução, né, de problemas, tá bom? E nós vamos falar também, né, sobre a respeito dos principais índices 6 sigma. Quais são? Ali, ó, ppm, né, redução de refúgio, retrabalho, falar de DPOs, por exemplo. Você vai aprender a falar sobre esses índices com naturalidade, essa é a ideia, né, pessoal? Você entende exatamente do que você está falando no Yellow Belt. E falar sobre os gráficos básicos, né, pessoal? Olha lá, o Pareto, espinha de peixe, SciPoc, os gráficos de processo, 5 porquês, são todas ferramentas, pessoal, que você, sem estas, é muito difícil você conseguir fazer uma melhoria em um processo, né, pessoal, em um produto, é bastante difícil. Aqui, ó, o QFD, né, pessoal, vou falar sobre o QFD, o que é essa ferramenta, né, que é Quality Function Deployment, tá? É uma ferramenta voltada ao cliente. O cliente é que vai dizer para a gente o que ele quer, e você vai começar a quantificar isso. Você quantifica através de uma sistemática chamada QFD. Então o QFD coleta do cliente vários índices, você transforma esses índices em números e trabalha com esses números. E você vai melhorando esses números. Ferramenta fantástica. Falou sobre o FMEA, né, pessoal? Failure Modes and Effects Analysis, tá? Sobre estatística descritiva, sim, nós falamos de média, mediana, moda. Bom,
tudo aquilo, basicamente, nós falamos aqui. Falamos sobre cartas de controle, né, pessoal? As cartas de controle, as X, a R, a X e S, X/R, desculpa, X/S, né? A X e R, X individual e R móvel. Bom, você vai entender o que são essas cartas, você vai entender os padrões de interferência. Pessoal, você aprende muito no Yellow Belt, tá? O Yellow Belt, eu costumo dizer que é um curso para o despertar, né, do Belt em Lean Six Sigma. Falamos sobre MSA, né, pessoal, uma ferramenta ultra importante para quem trabalha com sistemas de medição. Bom, pessoal, não tem como quantificar a importância desses conhecimentos dentro da indústria, tá? Fica tudo muito separado por aí, né? Muito, vamos dizer assim, é visto de uma forma muito desarticulada, né? E você, na verdade, acaba não aprendendo adequadamente. Aqui não. Aqui se afunila-se tudo isso, você recebe o conteúdo com muito valor, né? Puro. Então você utiliza, são todos esses conhecimentos aqui, são conhecimentos de aplicação dentro da indústria, pessoal. Toda e qualquer indústria séria tem muita vontade que os profissionais saibam desses conteúdos, tá bom? Aqui a gente fala, né, pessoal, também sobre as estatísticas estatísticas um pouco mais profunda, né? Como por exemplo aqui o Q quadrado. A gente fala sobre alguns índices importantes, como por exemplo o P-value aqui, né, pessoal? Então são índices que você já começa a falar de uma forma ultra técnica. Então você vai se diferenciar muito no mercado só com um curso de Yellow Belt, pessoal. Calcule, se você for Green Belt, logo depois um Black Belt. Falar sobre Design of Experiments, pessoal, uma super ferramenta, uma ferramenta que coleta todos os parâmetros de uma injetora, por exemplo, tá? E depois você otimiza através de um programa todos esses parâmetros para obter um produto praticamente perfeito. Veja, esses conhecimentos, né, pessoal, vai aprender a administrar basicamente, né, fazer a gestão de um projeto. Sim, a gente fala aqui dos cronogramas, o que é prioridade, o que é caminho crítico. Bom, pessoal, eu costumo dizer que o Yellow Belt é um super conteúdo, tá bom? Então, veja, né, pessoal, esse curso, o curso de Yellow Belt, é um curso que eu recomendo, tá? As pessoas que estão já num nível, né, de analista, um nível de engenharia. Eu sou engenheiro, sou engenheira. Você já quer dar um salto, você quer estar tecnicamente muito bem preparado para os desafios que vão estar lá no chão de fábrica, ou mesmo no desenvolvimento de produtos. Bom, esse curso, pessoal, ele serve para muita coisa, para as pessoas que trabalham em áreas estratégicas, né, como por exemplo um recebimento, uma expedição. Se você é supervisor, supervisora, você está ali com algumas dúvidas a respeito de alguns assuntos, faça o Yellow Belt. O Yellow Belt vai clarear muita coisa. E se você realmente se identificar com o curso, aconselho e recomendo, vá para o Green Belt, se certifique. Por quê, né, pessoal? Porque são certificações que são muito buscadas no mercado. Você dificilmente não chama atenção com o seu currículo, né, numa entrevista aí, ou se comparar você com alguns profissionais que não têm essa certificação. Bom, tá aí o convite, pessoal. Em algum lugar aqui embaixo eu vou deixar o link para sua inscrição. Você vai se inscrever, você vai ser encaminhado para um grupo de WhatsApp, ali onde eu já vou estabelecer uma conexão bem mais direta com você. E eu vou abrir o curso para você. Você vai ter alguns dias ali, 15 dias na verdade, para fazer a sua certificação em Yellow Belt, tá? Fazer o projeto, fazer tudo direitinho, e você vai ter a certificação de Yellow Belt validado ali pela CSSC, tá bom? Gostaria de mandar um grande abraço para vocês e até a próxima. E espero que você se inscreva no meu curso de certificação de Yellow Belt, tá bom? Um grande abraço e até mais. Professor Marcelino. Tchau, tchau.